Boa noite, pessoal! Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live semanal. Meu nome é Eduardo Favarim. Eu sou a Juni Favarim. Nós somos cirurgiões plásticos, moramos na cidade de Criciúma, onde temos uma clínica e temos 16 anos de atividade profissional e aproximadamente 7.000 pacientes operadas. É bastante gente. E hoje nós vamos falar sobre as cirurgias combinadas, principalmente cirurgias plásticas corporais combinadas, que são uma grande solicitação das nossas pacientes aqui na clínica, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o nosso assunto de hoje. Hoje a gente não vai falar sobre pálpebra, a gente veio falar sobre cirurgias combinadas. Então, fala um pouquinho pro pessoal, amor, quais são as combinações que a gente mais usa, se todo mundo pode fazer. Bom, as cirurgias combinadas, como a gente já comentou, nós vamos falar sobre cirurgias combinadas corporais. Mama, lipo e cirurgias da parede abdominal. Geralmente a gente não associa as cirurgias corporais com as cirurgias da face. Bem importante. Porque são procedimentos bem diferentes, até a anestesia é muito diferente, então não gostamos muito. Então hoje falaremos do pescoço para baixo. Das cirurgias combinadas, a mais frequente é a lipoaspiração com lipoabdominoplastia. Então essas pacientes geralmente após gestações nos procuram para fazer abdominoplastia. Essa é a queixa principal. Geralmente há estrias no abdômen, há abaulamento da parede abdominal pela diastase e há acúmulo de gordura. E aí examinando, a gente não examina só a parede abdominal, a paciente fica de calcinha e sutiã, a gente olha as costas, o perfil, de um lado, de outro, de frente, deita a paciente, senta a paciente. E aí acabamos discutindo. Você gostaria também de fazer uma lipoaspiração nas costas? Ah, sim. Elas, é uma necessidade, elas sentem. Melhorar o bumbum, fazer alguma lipoaspiração nas pernas, culotes, interno de coxa, melhorar a cintura, E aí, na parte da frente, abdominoplastia com lipoaspiração, que é a lipoabdominoplastia. Então, de longe, é a cirurgia mais frequente. É a associação mais comum. E por que é uma cirurgia tão cinética, né? Por que a gente gosta tanto? Porque ela melhora o tronco inteiro da paciente. Então, geralmente quando você faz só o abdômen, eu sempre falo para as minhas pacientes, você vai colocar uma blusa, fica bom na frente, aí fica o pneuzinho atrás. Aí você vai colocar o biquíni, faltou um preenchimento no bumbum. Então a barriga ficou reta, mas faltou um complemento. Então quando a gente consegue associar esse trabalho de remodelação do tronco inteiro, 360 graus, a gente tem um resultado muito interessante. O pós-operatório, ele tem uma recuperação muito sinérgica, porque são áreas que conversam entre elas. E o mais interessante, a gente não aumenta a restrição do paciente. Porque outra associação muito comum é mama com abdômen, Só que aí a gente não deixa o paciente nem movimentar o tronco, nem levantar os braços. Então a paciente ela fica mais presa, ela fica mais restrita. E na lipoaspiração com o abdômen não. A paciente consegue lavar o cabelo, ela deixa os braços livres, ela se movimenta. Então essa é uma associação que eu gosto muito. A gente já vai ter que usar o anticoagulante, por causa da abdominoplastia. A gente já ia usar na lipoaspiração, ela já ia passar o tape, ela já ia fazer drenagem. A malha, ela meio que vai no mesmo local. Então, na minha opinião, esse aí é o feijão com arroz, é a goiabada com queijo, é o leite com café da cirurgia plástica. Então, prosseguindo. A próxima cirurgia, muito frequente, é mamoplastia com lipoabdominoplastia. Aí, para aquelas pacientes que não têm acúmulo de gordura nas costas. Ou que já fizeram lipoaspiração, Exatamente. Então é muito comum também, pacientes que após gestação ou após perda de peso, nos procuram com a queixa da mama também. As mamas caídas, mamas grandes, flácidas, e querendo ou não colocar prótese, independente. E a abdominoplastia, que já falamos. A cirurgia das mamas, então, pode ser uma redução quando a mama é muito grande, e levantar a mama, melhorar o formato, colocar ou não prótese, e às vezes as pacientes têm a mama pequena e apenas a inclusão da prótese também é feita, Então aí seria abdominoplastia com inclusão simples de prótese, uma cirurgia mais tranquila
E aí sim dá para fazer recuperação rápida. Que é outra pergunta que as pacientes Muito fazem. frequente. As pacientes que vêm para fazer mastopexia com prótese, elas perguntam, mas o senhor não está fazendo a recuperação rápida? Na verdade, não dá, né? Para mastopexia não é possível, né? É só para aumento simples, né? Porque no aumento simples a gente faz só aquela cicatriz pequenininha de 4 centímetros e coloca a prótese embaixo do músculo. E quando a gente faz mastopexia, a restrição não é a prótese, a restrição é que a gente vai ter que incisar a mama, tirar o excesso de pele, reposicionar a areola. E a pele, ela tem o tempo de cicatrização que é de 30 dias. Então, como a cicatriz é maior, a paciente vai ter que esperar a pele cicatrizar para poder movimentar os braços, né? Quer comentar mais alguma coisa? Porque senão eu vou começar a ler perguntas. Vamos ver as perguntas, mas depois vamos falar da parte de segurança. Porque que é bem importante. É muito importante porque, obviamente, são cirurgias maiores. Né? Estamos falando de combinação de cirurgias, então são 2 cirurgias. Aí, tudo é um pouco mais intenso na questão de prevenção, né, de complicações. Bem colocado. Anestesia geral, com quantos anos a mulher pode fazer esta cirurgia? Ótimas perguntas. Vai lá, doutor Eduardo. Então, a anestesia depende, né, do cirurgião, da equipe do cirurgião, do anestesista, da preferência. Mas, basicamente, vamos falar em 3 possibilidades. Ou anestesia peridural, que é anestesia nas costas, né, com uma sedação, para o paciente não ver nada. Anestesia geral. Ou anestesia geral com sedação, com o bloqueio peridural. A combinação das 2. Que para mama com abdômen é excelente. Geralmente quando a gente faz lipo com abdômen é a pele, quando a gente faz mama com abdômen a gente faz associação de anestesia. A gente quer que os pacientes não vejam nada. Não sintam dor, não vomitem. Isso é o mundo ideal. Né? Esse é o objetivo alcançado e não tenha nenhuma complicação decorrendo da anestesia. Por isso que é muito importante você fazer a cirurgia, escolher não apenas o cirurgião, né, mas fazer num bom hospital, né, que tem estrutura, que tem material, que tem medicação e tem um bom anestesista, alguém que está acostumado a fazer esse tipo de anestesia. E aí eu ressalto a consulta pré-anestésica, pessoal. Toda paciente que vai fazer uma cirurgia, né, comigo, com a Júnia, passam 3, 4, 5 dias, uma semana antes, em consulta com o anestesista. Esse outro médico também vê os exames. Isso é chamado consulta pré-anestésica. Isso é praticamente algo de qualidade, de controle de qualidade, de segurança, mandatório. Não existe conhecer o anestesista lá na hora. Conversa com ele lá na hora. Na hora você está nervosa, não é o momento. Faz parte do checklist de segurança, né? Amadá, é uma combinação perfeita. A gente também acha. Lipo com abdômen é uma combinação, assim, espetacular. Eu gosto bastante. É uma das cirurgias combinadas que eu gosto de fazer. A Aline Moraes. Boa noite, doutores. Por quantos dias ficamos com a malha depois de uma lipoescultura? Ótima pergunta. Em torno de 60 dias, Aline. Isso mesmo. Importante fazer drenagem, né? A gente gosta muito de taping, são aquelas bandagens que os fisioterapeutas passam. Na minha opinião, taping cirúrgico, usar aquelas almofadas, né? Os pads, né? E usar uma malha bem colocada é fundamental. E eu diria mais, assim, a gente tem tanto cuidado com isso que nós temos uma máquina. Eu falei isso no congresso, o pessoal não acreditava. A gente tem uma máquina de costura dentro da clínica. Por quê? É muito comum as pacientes irem desinchando e a gente precisar ajustar as malhas. Então, no passado, a gente marcava a malha e pedia para a paciente procurar uma costureira perto da casa dela. E agora não. Agora a paciente vai e as nossas enfermeiras fazem o ajuste da malha da paciente. Isso... E as nossas técnicas enfermeiras aprendem a costurar. Tem que aprender a usar o overlock. É o que a gente pede para elas. Então, isso é importante que todas vocês saibam. Vocês podem falar sobre cruroplastia, por favor? Acho que primeiro você explica o que é cruroplastia. Cruroplastia é a cirurgia na região crural, que é o interno de coxa. Né? É muito comum existir acúmulo de gordura no interno de coxa e flacidez. Isso é uma combinação daí terrível, porque se fizer uma lipoaspiração, piora a flacidez. Né? Então, pode ser feito as seguintes cirurgias no interno de coxa. Não há flacidez e um pouco de acúmulo de gordura. Uma lipoaspiração resolve. Há uma flacidez leve a moderada, com gordura. Lipoaspiração com Renuvium ou BodyTite vai resolver. Há uma flacidez intensa.
Aí tem que fazer a cirurgia da cruroplastia, que é uma cirurgia que é feita a ressecção de pele e gordura. Geralmente, o grande objetivo nessa cirurgia, o grande desafio é esconder a cicatriz o máximo possível. Então, o que a gente faz? A cicatriz geralmente é um L. Então, a parte de baixo do L, né, fica na região próxima à genitália, embaixo da roupa de banho, do biquíni. E a perna do L, aí desce, né, em direção ao joelho, geralmente vai até metade da coxa, ou até próximo do joelho, às vezes, dependendo do grau de flacidez. E aí essa cicatriz fica bem na parte interna da coxa, né, tentando disfarçar, né, o máximo possível. É uma cirurgia que é feita com anestesia, geralmente raque, anestesia, e usa-se uma malha, uma calça, né? Aí é o mesmo material da lipo, só que no formato da calça. É uma cirurgia que é de um porte, não é uma cirurgia pequena, tá, gente? É uma cirurgia grande. Envolve os vasos da perna, então sempre fazemos a prevenção com as enoxaparina, que são as medicações que afinam o sangue para prevenir trombose. E as pacientes vão precisar de um período de repouso aí, né? 3 semanas, 1 mês, né? Para voltar a dirigir, trabalhar, uma vida normal. Drenagem linfática é fundamental, porque tende a inchar os pés, né? Então a paciente tem que dormir em posição de varizes, com o pezinho um pouquinho para cima, movimentar bem o pezinho para evitar a trombose. E essa, até para vocês saberem, né? A cirurgia da coxa, ela não é uma cirurgia de rotina, ela é uma cirurgia de exceção. Geralmente a gente indica para pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, ex-obesas, e a gente evita indicar para pacientes muito jovens, porque todas as cicatrizes, por efeito da gravidade, elas tendem a descer. Então aquela cicatriz que fica na dobrinha da coxa, com o passar do tempo, ela vai tender a descer. E aí pode ser que uma hora ela não fique escondida, nem na calcinha, nem na roupa de banho. Aí a gente tem que levantar a cicatriz de novo. Então, esse é um detalhe que a gente sempre conversa com as pacientes antes de indicar a cirurgia. Mas eu nunca precisei fazer isso, amor. Eu também não, mas eu sempre aviso. Eu nunca fiz em paciente minha, mas eu já fiz em pacientes que fizeram com outros colegas. Mas talvez o posicionamento da cicatriz foi errado. Porque quando a gente faz, a gente ancora no plano profundo na face. Eu não tenho essa preocupação com a cicatriz descer, não. Fale sobre aderência na abdominoplastia. Então, isso aí eu acho que eu vou falar. Abdominoplastia, qualquer cirurgia, né, que a gente faça, vai fazer o que a gente chama de fibrose. Fibrose são cicatrizes que acontecem dentro do tecido, então você não vê. Sabe quando a gente corta a pele, que fica uma marquinha? É igual, tudo que a gente mexe por dentro, né, a gente descola a pele, a gente lipoaspira, o organismo ele vai ter que dar um jeito de cicatrizar. E aí ele forma essas fibroses que as pacientes chamam de aderência, de retração, enfim. Todas as cirurgias que a gente faz tem face, mama, lipo, abdômen. E na abdominoplastia ela não causa grandes problemas. Quando eu vejo algum tipo de intercorrência que merece uma nova intervenção, é lipoaspiração. Outro dia alguém aqui do Instagram mandou uma mensagem, e não foi nem lipoaspiração corporal, uma paciente que fez uma lipoaspiração com não médico e ficou com uma retração enorme aqui, que parecia uma dobra de pele assim bem colada. Então isso realmente é algo que precisa ser tratado. Geralmente a parte inicial é feita com o fisioterapeuta, ele vai tratar o dano tecidual com fisioterapia, e tem os métodos lá que eles usam, tem laser de baixa potência, tem massagem, taping, enfim. E aí depois que eles conseguem controlar a retração, eles mandam o paciente para o cirurgião. E aí a gente vai avaliar o que pode ser feito, o que dá para ser feito, ou o que vale a pena ser feito para o paciente, né? Então, a abdominoplastia não é uma cirurgia que a gente se preocupa com fibrose. Quando eu vi mais fibrose, a lipoaspiração. Em abdominoplastia foi por hematoma, né? Criou-se um hematoma, e esse hematoma organizou-se numa cicatriz, aí realmente tem que ir lá incisar e retirar essa cicatriz fora. E em pacientes que têm doenças reumáticas, todas as retrações que eu vi de abdominoplastia eram pacientes que tinham doenças reumáticas, e a maioria delas não sabia que tinha. Então, eu tive uma paciente com esclerodermia, 2 com esclerodermia e uma paciente lúpica. E todas as 3 eram pacientes assim na faixa etária na década dos 40 anos,
E elas começaram a evoluir com essas retrações, e aí a gente começa a investigar, vai procurar a causa. O reumatologista geralmente fecha o diagnóstico, tá? Então isso foi bem lembrado que você falou, né? Hematoma e doença reumática. Excesso de pele no rosto, é necessário cirurgia para corrigir? Provavelmente. Não tem tecnologia que funciona para flacidez de face. Depende também da sua idade, Eduardo. E você acha que a sua pele provavelmente tem outros componentes de envelhecimento, de queda de estruturas da face. Eu acho que a nossa faixa etária, né, o nosso tipo de faces é o limite para a gente indicar alguma tecnologia para face. Quando o paciente tem mais flacidez, mais envelhecimento que isso, a gente geralmente indica cirurgia. Nós temos 45 anos, né? Eu tenho uma paciente que veio na semana passada, 43 anos, e ela, exatamente essa história, ela faz tratamento regularmente com a dermato, e ela percebeu que nos últimos 2 anos ela começou a não ter o mesmo resultado. E aí ela investe nos tratamentos e ela não consegue ter a percepção do resultado. Então, ela me procurou exatamente por isso. Ela queria saber se valia a pena fazer uma cirurgia. Eu falei assim, você é a paciente. Se você não tivesse ido para dermato, eu ia te mandar para dermato. Como você já fez tudo isso e não está vendo o resultado, você é uma paciente cirúrgica. Eu não preciso nem explicar o resto. Vocês operam paciente com gordura visceral? Não. A gente orienta os pacientes a perderem peso, tá? Você precisa... A gordura visceral, ela tem que estar no máximo, assim, 7, 8, 9, estourando, assim, tá? Mas fale para nós seu peso e sua altura. Mas tem que fazer uma bioimpedância para poder saber a gordura visceral ou uma tomografia de abdômen, tá? A Sheila Furtado. Quanto tempo dura o efeito do Renuvium para a flacidez? Boa pergunta. Essa é a pergunta de $1 milhão do Renuvium. Ninguém no mundo vai conseguir te garantir o tempo de resultado. O que a gente pode dizer é que assim, ninguém para o envelhecimento das pessoas e que quanto mais você cuidar da sua cirurgia, ter uma boa alimentação, não pegar sol, se hidratar bem, fazer atividade física, mas o seu corpo vai demorar para envelhecer. A gente garante o resultado imediato, você vai ter a retração de pele. Que é violenta. Que é muito interessante. É absurdo, né? E o que vai acontecer daquele ponto para frente vai depender da história de vida de cada um, da genética, dos cuidados, enfim, né? A Débora. Quando faz lipoabdominoplastia, podemos retirar um bom volume de gordura do abdômen igual faz na lipo somente... Nossa, que pergunta espetacular. É um nível bem avançado. Posso responder essa? Isso é como se fosse uma discussão entre cirurgiões plásticos. Então, não. Isso é muito importante que vocês saibam. Não é a mesma coisa. Quando a gente tem que fazer o abdômen junto com a lipo, né, que é a lipoabdominoplastia, a gente consegue lipoaspirar até uma certa quantidade de gordura. Por quê? Porque depois a gente vai ter que descolar e cortar os vasos que estão ali embaixo. Se a gente danificar demais o tecido morre. Então, quando a gente faz só lipo, que não tem o descolamento de pele, a gente consegue fazer aquelas lipos bem definidas, aquelas lipos em que a gente consegue tirar uma quantidade de gordura e deixar o panículo fino. Quando a gente tem que associar com a abdominoplastia para fechar a musculatura e acomodar a pele, geralmente não dá. E tem um outro detalhe que é muito importante. A paciente que precisa de lipo é diferente da paciente que precisa de abdômen. Geralmente a que precisa do abdômen, ela está com a anatomia mais alterada. Ela tem mais frouxidão muscular, ela tem mais flacidez de pele. Então tem todo um trabalho que precisa ser feito. A gente agride mais os tecidos. Então não dá para ser muito agressivo na lipo. Ótima pergunta. Mas tem uma solução. Faz lipoabdominoplastia, não lipa demais, porque se lipar demais pode ter necrose de pele. E depois de um ano, aí pode ser feita uma lipo, não vai ter mais descolamento, pode fazer uma lipo, pode complementar o resultado. É muito melhor fazer isso depois de um ano do que forçar na primeira vez e ter uma necrose. Perfeito, em cirurgia plástica, gente, o resultado bom, né, é bom. E o excelente, ele está do lado das complicações, porque o cirurgião vai no limite. E aí é melhor ter resultados bons, sem muitas complicações, ou resultados excelentes, mas com complicações mais frequentes. É melhor, né? O bom é inimigo do ótimo. E acreditem, a gente tenta dar o melhor resultado para o paciente com uma cirurgia. A gente tenta ir no limite da segurança realmente, vocês podem ter certeza. Não somos só nós, esse é um pensamento, acho que, de todos os colegas. A Aline agradeceu.
A Ivane, a cirurgia combinada é a cirurgia Mila? Ó, pergunta. Bacana. Isso aqui é resultado de Instagram. Então, essa sigla, ela teoricamente é uma cirurgia, ela não é um padrão ouro, ela é uma cirurgia, é uma sigla que, digamos assim, é um nomezinho bonitinho que um cirurgião criou, que é uma descrição, é como que ele faz o procedimento, mas que foi ganhando corpo por causa da divulgação na internet. Mas não tem trabalho científico respaldando a técnica ainda com esse nome. Mas o que o pessoal chama de Mila, né, na internet, é quando a gente não faz um corte embaixo para fazer abdominoplastia. A gente faz aplicatura por vídeo ou por robótica, faz a lipoaspiração e aplica a tecnologia, tá? É para um nicho de públicos extremamente restrito. Nós fazemos, mas o difícil é achar o paciente que tem indicação para fazer a técnica. É uma paciente que não tem flacidez de pele? Tem pouca diástase. E pouca lipodistrofia, pouca gordura. Não é para todo mundo. Não, é uma cirurgia, eu diria que bem exceção, não dá para indicar. Mas é interessantíssimo. É interessantíssimo, o princípio é muito interessante. Para nós, para o cirurgião plástico, é maravilhoso, né? Tentador. E é uma cirurgia que começou sendo feita por vídeo, né? Porque a aplicatura por vídeo, ela é uma coisa já bem antiga da década de 90. Quando surgiram as cirurgias por vídeo, já se fazia. O que se mudou é que se fazia aplicatura por dentro, agora se faz por fora. O que está mudando nisso é que agora está começando a se testar o robô, né? Para fazer essa aplicatura. Ela não é tecnicamente complexa, é uma cirurgia tranquila de fazer. O negócio é indicar a técnica certa para o paciente certo. Eu diria que o grande desafio é a indicação. Quero fazer uma lipoescultura com enxertia e a marcação no abdômen e braços. E uma mastopexia com troca de próteses. E tá bom de cirurgia, Landi. Essa quantidade de cirurgia tá tranquila. A gente consegue fazer. Lipo com mama, mesmo que tenha tecnologia... Vai demorar um pouquinho, mas dá pra fazer. E marcação no abdômen, vê que ela falou. E a marcação no abdômen. Isso é uma outra coisa interessante, né? Que você fala muito, que são os tipos de definição que a gente consegue, né? Quer explicar um pouquinho? Que isso é um gancho legal pra gente explicar. O que foi falado aí em marcação, na verdade, é as definições do abdômen, média definição, alta definição. Para mulheres, nós gostamos da média definição, que é a marcação das linhas verticais, né? Paralelas ao reto abdominal, lateralmente, e acima do umbigo no meio. E é o que fica belo, né? Deixando assim uma camada de gordura bem fina, assim. Não tirar toda a gordura, porque aí fica um resultado artificial. E propicia as irregularidades. Que é muito secativa. Que é aquela aderência que alguém comentou no início. Causando aderência, alterações de pigmentação na pele. Então tudo tem que ser adequado, né? Um abdômen belo, perfeito, que a gente vê nas fotos, no Instagram, tem um pouquinho de gordura entre a pele e o músculo, tá, gente? No negativo, aí lá é mais seco, né? Realmente lá se seca bem. Pessoal, foi muito bom estar aqui, as perguntas ótimas. Dava pra gente ficar mais uma hora. É divertido, ficaria com vocês até meia-noite. Uma boa semana e um forte abraço. Gente, até a semana que vem, uma semana abençoada para todo mundo e a gente se vê no próximo domingo.